Será que a maior crise da história foi adiantada e já está acontecendo? Pelo menos é o que o mercado financeiro está dizendo pra gente, mas tem muita coisa acontecendo, até demais. Então eu preciso mostrar para vocês o que exatamente está acontecendo, quais são as preocupações e as consequências que a gente pode ter nisso aqui daqui para frente para o teu bolso e para o mundo todo. A maior preocupação desse momento é de o estouro de uma bolha. Que bolha é essa? Tecnológica. Os setores do mercado que mais cresceu, pelo menos o setor, foi de inteligência artificial nos últimos meses e anos. E agora a gente está vendo as empresas relacionadas a esse setor recebendo um baque imenso. E isso traz várias consequências para o mundo. A gente está vendo agora, pelo menos no início da semana, um clima muito pesado, trazendo uma queda imensa histórica da bolsa japonesa, caindo 18% em 2 dias, batendo recorde em um dia, e no próximo dia do mercado batendo mais um recorde. Isso traz consequências e preocupações globais, que a gente fala de sell-off. Sell-off é literalmente uma ação de você vender muito com medo e receio de algo muito pior que possa acontecer. Então, nessa história, nos últimos dias, a gente já está vendo uma perda de 7 trilhões de dólares em todo o mercado financeiro dos Estados Unidos em uma semana, o que é um valor imenso para um mercado que já estava em alta. Eu vou entrar em cada detalhe de cada informação dessa, tá? E a gente está vendo aqui no mercado de criptomoedas, que é um mercado muito mais volátil, muito mais arriscado, claro, sofrendo muito mais. Isso traz várias preocupações justamente para o governo americano. O mundo todo está preocupado no que o governo americano vai decidir para a economia, se vai fazer corte de juros ou não. Isso vai afetar diretamente todas as decisões financeiras de todos os investidores do mundo. Então todo o dinheiro que está em jogo agora está preocupado para o que o Fed, o governo americano, pelo menos o Banco Central americano, vai resolver dentro desse caos todo. E a gente já tem um exemplo que aconteceu em 2020, a gente consegue fazer um estudo de caso do que aconteceu lá, e o que eles podem fazer nesse momento, e principalmente o que a gente pode esperar desse exato momento, e o que isso vai dar. Se isso vai continuar, vai entrar num caos imenso, uma recessão, ou se isso aqui é apenas transitório, é um caos temporário. A gente tem muita coisa para falar. E para piorar a situação, não basta toda essa preocupação financeira, pelo menos por parte dos investidores, que agora tem mais um fator para levar em consideração, que é a geopolítica. Então a gente tem aqui o possível ataque do Irã a Israel, que já era um conflito que muita gente já sabia, só que agora, quando você vê um sentimento de caos, de crash, você vai ver tudo indo no mesmo pacote. Todas as notícias pessimistas, elas vão se juntar, elas vão se unir, e aí sim vai trazer um peso muito maior para os investidores. E é isso que você tem que ficar muito atento, que geralmente quando isso acontece você vê uma oportunidade aparecendo também. Então dentro desse caos todo você pode entender que tudo começou já na semana passada, pelo menos as bolsas já entregando uma queda. E agora para início de semana a gente já tem o governo, pelo menos, governo não, a bolsa japonesa entregando uma queda histórica. Isso traz várias preocupações que isso vai alastrando com certeza para todos os mercados globais, como o S&P, as 500 maiores empresas americanas compiladas, você tem elas caindo aqui 3%, que é uma queda muito grande. Você vê o Dow Futures aqui caindo 2,26%, a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, caindo 5%, então o peso maior da queda está nas empresas de tecnologias. Pelo menos as empresas que estão no setor menor, empresas que não são tão consolidadas, estão caindo 4,35%, enquanto o próprio petróleo também está caindo 2%, o ouro também está caindo quase 2%, então você vai perceber um padrão em meio à queda. Isso é importantíssimo para sua sobrevivência em qualquer mercado financeiro, que é durante uma queda, você vai ver por um breve momento a perda da racionalidade. Geralmente quando você tem um pico de uma queda, um pico de desespero, os investidores tendem a tomar decisões precipitadas sem analisar melhor o contexto, qualquer parte técnica da história. Então isso vai entregar uma pressão vendedora em praticamente tudo que você conhece. O ouro geralmente, que é um ativo que traz um ar de proteção, ele serve justamente como proteção em períodos de crise. Nem o ouro está se salvando nesse momento, até o ouro está em queda. Então quando você vai ver o pico do desespero, da queda, ou pelo menos o olho centro da tempestade,
você não vai pensar em racionalidade, você vai ficar desesperado e é aí que você tem que se manter firme para sobreviver em qualquer mercado financeiro que você esteja investindo. E aqui a gente tem mais clareza para, pelo menos, esperar um futuro que ele vá se estabilizando, a racionalidade vai voltando e aí sim você vai ter um discernimento muito melhor para tomar decisões e é assim que você tem que tratar o mercado financeiro, não é em cima da pressão, por isso que é importantíssimo você não ficar sem informação. Então, novamente, se inscreva nesse canal. Eu sou especializado aqui no mercado de cripto, mas tudo que acontece no mundo também afeta o nosso mercado, então todo o conhecimento econômico ele serve para tudo praticamente e a gente está vendo consequências que, na minha visão, são oportunidades e é aí que você tem que ficar o mais racional possível. E o que mais assusta todo mundo são os recordes que estão acontecendo. Recordes que antes a bolsa japonesa nunca tinha presenciado, pelo menos nos últimos anos, o que vem assustando muito. Então, quando você fica vendo o mercado muito estável, muito tranquilo, e aparece uma queda, ainda vem notícia falando que é histórico, isso não acontece há tantos anos, com certeza traz um ar de desespero maior. Então, como a bolsa do Japão já abriu a madrugada ali, já caindo, isso assusta e espalha o caos para todo o mundo. A ponto do seguinte, se o mercado japonês está caindo, isso pode levar a uma crise global, eles podem estar precificando algo pior que os Estados Unidos pode tomar esse rumo daqui para frente, então a gente tenta antecipar ao máximo isso acontecendo e o que leva para um sell-off, justamente uma venda desenfreada para se proteger. Então essa proteção, literalmente, todo mundo quer tirar o de todo mundo da reta, isso causa uma pressão vendedora imensa e é aí que você tem que ficar esperto. Por que eu estou falando isso? Porque se você for olhar tanto a estrutura americana, o mercado, isso é importantíssimo você entender o contexto do mercado. Nas notícias você pode ver algo completamente desesperador. Só que na parte técnica, no comportamento do mercado, tem uma coisa de anormal? O mais anormal que a gente viu nos últimos anos foi em 2020 no Covid Crash, tá? Na queda do Covid foi algo surreal, foi algo que balançou todos os mercados. O próprio mercado da Bolsa Americana caiu 35%, o índice S&P 500 caiu 35%, isso é colossal. E nesse momento, pelo menos nesse desespero, você está vendo apenas uma queda de 5%, o que traz dois questionamentos. Será que já acabou toda essa queda? Ou dois, ou tem algo pior vindo por aí? O lado positivo disso tudo é que na parte técnica nós temos ainda o mercado, pelo menos a bolsa americana, saudável. A tendência está completamente saudável. Dentro de grandes altas, você vai encontrar no meio do caminho o quê? Grandes quedas. Até o crash do Covid que aconteceu na bolsa foi algo tranquilo em relação à tendência que o mercado tinha, já estava tendo anteriormente. Tá? Então isso aqui faz parte e o que a gente está vendo atualmente não coloca em risco, pelo menos até então, toda a estrutura de alta do mercado. A bolsa americana, se a gente for botar em termos simples, ela está em tendência de alta desde que rompeu seu topo histórico que apareceu em 2021 para 2022 e desde então ele está em alta com alguns suportes para se manter. Então o que eu estou falando para você basicamente é que quando o mercado sobe muito, ele para cair, ele precisa se segurar em algumas zonas que os investidores podem tratar como oportunidade. Então sempre que o mercado entrega uma queda, e por exemplo, se a bolsa americana, o S&P 500, chegar a cair nessa zona dos 5.000 pontos, a gente pode ter uma pressão compradora em cima. Em qual contexto? Contexto de oportunidades. Investidores querem comprar tudo barato, pechincha. Tem gente que faz uma grande aposta dentro de um grande caos e aí que dá para ganhar muito dinheiro, mas você tem que ter uma mínima noção de risco do que você está fazendo e o que você espera. Tá? Então, nesse contexto, a bolsa americana, por conta desse caos, eu não vejo nenhuma quebra de estrutura que coloque tudo em risco. Por enquanto, ainda segue sendo muito saudável. O que chama muito a atenção, por outro lado, é o VIX. Cara, isso aqui é absurdo. Esse gráfico que você está vendo, nem o Covid teve um comportamento como esse, pelo menos que a gente está vendo em um mês. A gente está vendo literalmente uma pressão vendedora, um caos generalizado muito pontual. O que isso significa?
todos os caos acontecendo em uma data específica só, tudo junto num bolo só. O Covid, como você pode ver, pelo menos o índice do medo, ele foi se alastrando durante algum tempo, então ele começou um mês aqui, pelo menos o mês de janeiro de 2020, já subindo um pouco, fevereiro já entregou uma alta maior, e agora março em 2020, mais um pouco. E agora a gente está vendo pela primeira vez, pelo menos desde 1990, o índice do medo, tá? Vi que se chama índice do medo da bolsa, índice de volatilidade, batendo um recorde mensal absurdo. Então, você pode ver que o impacto no preço de 2020 foi bem diferente do que a gente está vendo agora, tá? Na bolsa americana, pelo menos hoje a gente não está sentindo tanto impacto, uma queda muito pequena comparado com a queda que a gente teve lá no Covid Crash. Por outro lado, o VIX, o índice do medo, está muito pior. Pode ser uma somatória de contexto macroeconômico, pode ser uma soma com isso ainda sobre geopolítica, com certeza isso traz um peso muito maior. Então, isso aqui é histórico. Sempre quando você estiver vendo esses picos de volatilidade, índice do medo indo lá nas alturas, batendo recorde, você pode sim esperar que isso seja uma oportunidade, mas é muito bom ter cautela. Claro que ainda não tem nada em risco. No ponto de vista técnico, está tudo muito sólido. A gente está vendo outros mercados, pelo menos a bolsa de tecnologia caindo bastante. A gente está vendo o próprio dólar, que isso aqui é importantíssimo, entregando uma queda, indo fazer uma estrutura de queda. E se o dólar começa a enfraquecer, a gente pode ver numa tendência como essa, os mercados, por incrível que pareça, entregando uma valorização em breve, tá? Essa pelo menos é a expectativa assim que o dólar começa a perder impacto. E em qual loucura a gente esperaria um contexto positivo como esse? E de uma forma bem simples, é só você pegar 2020 como exemplo. O Covid Crash que a gente teve foi o gatilho de uma grande queda que fez o mercado subir muito. E o que aconteceu para a gente ter uma queda lá atrás, muito forte, a ponto de depois o mercado se recuperar, iniciar um bull market, um mercado de touro, um mercado com alta. E a justificativa é muito interessante porque isso tem totalmente a ver com a resposta que o governo americano dá em meio à crise para proteger a sua economia e a economia do mundo todo. E para isso, fazendo uma leitura simples do que aconteceu em 2020, o mundo entrou em um caos, a saúde pública ficou em xeque, e para você suprir todo esse medo, todo esse perigo para o mundo todo que foi o Covid, o governo americano precisava fazer o quê? Imprimir dinheiro para pagar contas públicas para manter a saúde do país, pelo menos dos cidadãos. Então isso aqui é o ponto principal que fez o mercado subir. Impressão de dinheiro, você torna o dinheiro mais acessível e por conta disso os mercados sobem, porque se você torna o dinheiro mais acessível, as pessoas têm mais dinheiro e pelo menos esse dinheiro elas podem investir. Então isso é muito normal de se pensar durante uma crise e é um meio de defesa que o governo tem. Então muita gente está falando nesse momento que o governo americano pode estar passando por uma possível recessão, um caos generalizado e tudo vai depender da resposta que o governo americano fizer a tudo isso. A expectativa, pelo menos, como você está vendo aqui, todos os títulos do Tesouro Americano estão caindo, tanto de 5 anos, 10, 20, 30 anos estão caindo. Então, se os juros, a tendência é você ter uma queda deles, isso aumenta a acessibilidade do crédito para as pessoas. Então, as pessoas têm acesso a mais grana. Se tem acesso a mais grana, o mercado ele fica mais aquecido, e se fica mais aquecido, as pessoas tendem a investir mais, por isso que a gente tem, em períodos de caos, uma grande oportunidade pela frente. E pelo menos a expectativa do mercado é que a gente tenha, assim, um corte de juros. Corte de juros, dependendo da forma que o governo americano for fazer essa abordagem, pode dar pra gente uma margem de uma alta. E por que que isso é minimamente pensado? Primeiro, porque 2020 aconteceu exatamente isso, e segundo, que a gente vai ter aqui ainda uma estrutura de alta no mercado do S&P 500. Em todos os mercados a gente pode ver uma estrutura de alta até positiva. Então isso aqui traz sim uma expectativa que, dependendo da abordagem do governo americano, a gente pode ver sim um bull market acontecendo, assim como aconteceu em 2020. Dá para esperar um bull market longo, extenso, de anos, o mercado subindo? Não.
tá? Porque a situação americana já não tá legal, eles podem fazer alguma ação de curto prazo para mobilizar e dar uma segurada na economia, enquanto eles ainda ficam perdidos, não sabem exatamente o que tem que fazer. Então, o fato do governo americano estar perdido, não ter uma decisão firme a se tomar, causa o quê? Indecisão para os investidores. Indecisão para os investidores é literalmente pressão vendedora, porque a maioria vai querer se proteger e tá todo mundo com muito medo, ainda mais depois que isso aqui acontece, a gente está vendo todos os mercados enfrentando um sell-off. E a melhor abordagem que você aí pode ter nesse momento é não se desesperar. A gente vai ver sempre picos de volatilidade, ainda mais com o VIX assim, você pode ver. Tem várias e vai aparecer várias notícias falando que tá um caos generalizado. Empresas, tanto ações quanto índices estão batendo recordes. Isso vai soar muito preocupante. Lembrando que a gente ainda não tá vendo nada que coloque em risco toda a tendência macro. Isso é importante e geralmente se você tem um pico de volatilidade assim e também um pico de medo, esse pânico vai se dissipando aos poucos e a racionalidade vai voltando. Lembrando que é muito difícil você manter em momentos como esse a racionalidade e achar que realmente está tudo tranquilo, ainda mais se a gente for falar sobre mercados mais voláteis. A gente tem aqui o próprio Bitcoin com uma estrutura de queda bem forte. Isso aqui, claro, que não chega nem perto para o que aconteceu no Covid, mas a proporção acaba sendo parecida. O medo, o pânico é bem parecido, visto que ele subiu muito nos últimos meses e agora está enfrentando uma queda que pode ser sim uma oportunidade desde que ele consiga se manter dos 50 mil dólares. E claro que o efeito disso vai ser péssimo para todos os mercados, pelo menos para todas as criptomoedas que estão caindo aqui quase 20% em alguns dias seguidos. Então é normal você ver ativos voláteis, mais voláteis ainda, sofrendo muito com esse possível caos. Então, nesses momentos você tem sim uma oportunidade para aproveitar, mas você tem que fazer isso com muita cautela, desde que os mercados mantenham uma tendência de alta saudável, tá? Então isso aqui é o ponto principal. Vale a pena esperar, aguardar um pouco a racionalidade voltar para você ter um discernimento melhor para tomar decisão e não fique desesperado com momentos como esse, porque na história a gente já viu 2020 acontecendo, repetindo, e a gente pode ter a mesma coisa para esse momento. E lembrando que pelo menos na parte do Bitcoin, a gente tem ainda um contexto de ciclo ainda positivo. O mercado ainda está numa vantagem muito boa e geralmente depois de grandes quedas, grandes medos, o mercado tende a recuperar o prejuízo se a situação normalizar. Então é normal você ver no meio do caminho em ativos voláteis uma performance completamente ruim, pessimista, e só que você precisa olhar o contexto macro, o contexto inteiro. Então no meio de uma grande alta você vai ver uma queda de 30%, 40%, pelo menos no próprio Bitcoin. Isso se você trouxer para a bolsa americana, o contexto é igual. A gente está vendo uma alta muito grande. Claro que essa alta que vai chegar num fim, vai chegar num ponto que a gente ainda pode ter uma crise muito grande acontecendo. Só que essa crise precisa ser minimamente controlada, e se a gente tiver isso acontecendo nesse exato momento, iria ser péssimo para todo mundo, ainda mais com tanta coisa em jogo como eleições americanas. Então é de se esperar que toda a economia dê uma segurada, pelo menos em 2024, 2025, para depois ver o que vai acontecer, pelo menos politicamente, economicamente pensando, iria ser o mais viável não causar nenhum caos perto da eleição americana que vai acontecer em novembro de 2024. Então tem muita coisa em xeque. Não acho que isso aqui seja motivo para pânico generalizado, até porque as estruturas novamente técnicas do mercado estão intactas ainda, não tem o risco generalizado para uma quebra de tendência, uma quebra de estrutura, realmente um sell-off mais intenso, visto que a gente está vendo já uma queda muito forte, indicadores batendo recordes. Então no momento desse, parece difícil trazer a racionalidade para pensar em aproveitar, mas lembra que em períodos como esse de caos, é o momento que você faz a maior grana da tua vida. É durante crises que você pode aproveitar e fazer muito dinheiro, tá? Então é literalmente você ficar são
e não se emocionar com medo, achando que vai derreter mais ainda, vai cair. Lembrando que a gente está no pico de irracionalidade no mercado, você pode ver tanto o ouro caindo, só que geralmente o ouro é um ativo de proteção, por que ele está caindo? Só que se você for olhar o contexto macro do ouro também, ele está em alta, já estava batendo o topo histórico, então olha uma queda que ele está tendo comparado com a alta que ele teve anteriormente. Então, novamente, parece algo super caótico e no curto prazo é assim, tem muita coisa para olhar, pelo menos até o petróleo tá tendo uma queda absurda, isso aqui pode ser até um ponto positivo, tá? Desde que ele consiga manter uma estrutura aqui de queda, o petróleo acaba sendo, assim como outras commodities, um sinal de cautela, mas dependendo desse contexto aqui, isso acaba sendo positivo. Geralmente quando a gente vê uma alta muito forte acontecendo no petróleo, se somado com outras características macroeconômicas, pode indicar algo bem pior pra gente, mas por enquanto a tendência anterior do petróleo segue sendo a mesma, a da bolsa segue sendo a mesma e por enquanto a gente não está vendo realmente nenhum caos, nenhum sinal de cuidado extremo para uma quebra, pelo menos até então, mas isso não significa que você tem que ficar super tranquilo. Claro que é bom olhar, acompanhar para não ficar desesperado, mas o principal é que não deixar esse desespero pegar você para tomar uma péssima decisão, ver seu portfólio derretendo, caindo 50%, 60%, dependendo do ativo que você está investindo, principalmente de cripto, que é mais volátil, e se emocionar. A gente vê vários exemplos, tá? Se você for pegar várias criptomoedas lá de trás, eu gosto de trazer uma criptomoeda chamada Cardano, que ela é bem conhecida e já participou de alguns ciclos, e lá em 2020 você viu uma queda pelo menos caindo de 83%. Depois dessa queda de 83% e trava-língua, a gente vê uma alta aqui de 17.000%. Então o que parece ser algo extremamente caótico e desesperador, na verdade, pode ser uma grande oportunidade, tudo dependendo de como que você está enxergando todo esse caos. Mas no geral é isso que está acontecendo. Vale a pena esperar essa tempestade passar para ficar mais tranquilo, pelo menos estabilizar o cenário para a gente ter uma clareza melhor do que está acontecendo, porque geralmente quando você vê um pico de queda, um pico de desespero, todos os padrões gráficos eles são quebrados. E depois o mercado, a galera que vende no desespero começa a pensar na besteira que fez, às vezes tomou uma péssima decisão, vendeu lá no pico da queda, depois o mercado tende a recuperar, a pessoa fica com remorso e faz o quê? Volta a comprar para não ficar para trás em uma possível recuperação no mercado. Isso é muito recorrente, é muito fácil. Isso aconteceu em 2020 e muita gente que vendeu no pico da queda acabou se arrependendo depois com o bull market acontecendo. Então, levando em consideração tudo isso que está rolando, tá? Tudo que a gente tá para presenciar, com possível corte de juros nos Estados Unidos, com a eleição também, isso tudo vai afetar o nosso mercado e pode crer que isso vai trazer uma dúvida, uma incerteza imensa para o mercado, e o que a gente puder tiver de oportunidade aqui de o mercado ficar mais volátil, ficar antecipando o que vai acontecer, é exatamente o que a gente está vendo agora. Então basta essa tempestade passar para o mercado começar a voltar para a racionalidade, a gente vai conseguir ver tudo com mais clareza. Mas eu acredito que tenha ficado tudo pontuado para você. Se inscreve nesse canal, é extremamente importante para você não ficar sem informação, principalmente se você investe no mercado de criptomoedas. Meu objetivo foi aqui de passar um panorama geral, pelo menos o que eu tô vendo. Claro que eu tô vendo caos, isso dá uma tremida, ninguém é de ferro, mas enquanto os mercados tiverem uma tendência forte de alta e uma estrutura saudável, não tem nada que realmente coloque em medo, em xeque, tudo que a gente viu até agora, e ainda pode melhorar daqui para frente. Então fica na mão do mercado americano, do governo americano, o que eles vão resolver. Claro que deve ter reuniões de emergência, porque em momentos como esse, se eles deixarem do jeito que tá, a situação pode piorar. Então se eles intervirem, dependendo da forma que eles forem intervir, vai afetar diretamente a economia. Então não tem como falar aqui exatamente o que vai fazer, o que vai acontecer, exatamente as consequências de cada ação deles, mas se você for olhar no cenário macro, nós ainda estamos em uma tendência saudável técnica. Isso é importante porque todos os investidores, pelo menos os que estão na parte racional nesse momento, estão olhando para oportunidades em suportes que possam segurar todos os mercados nessa queda. Então, no mais, acredito que tenha ficado bom. Não deixe o seu like para me fortalecer. Eu tentei juntar o máximo possível, o mais rápido possível. Não sei nem quanto tempo deu esse vídeo, mas no mais, muito obrigado pela companhia. Uma boa semana e tamo junto.